Meu nome é Edmar. Trabalho como eletricista há mais de 10 anos, rodando cidadezinhas e povoados espalhados pelo interior da Paraíba. Quem vive nessa vida sabe. Às vezes você está trocando um disjuntor numa mercearia e no outro dia tá lá, subindo num poste de uma casa que parece esquecida por Deus, no meio do mato. Nunca dei muita bola para essas histórias que o povo conta. Assombração, espírito, coisa ruim. Sempre achei que era invenção. Conversa de quem tem medo do próprio silêncio. Naquela manhã, o telefone tocou logo cedo. Era uma voz feminina, meio rouca, baixa, quase sussurrada. A mulher me passou o endereço de um sítio chamado Fazenda Boa Vista, perto de uma cidadezinha chamada Serra Velha, que, para falar a verdade, eu nem sabia que existia. Ela falava apressada, quase implorando. Disse que o quadro de energia estava estranho, que as luzes acendiam e apagavam sozinhas, que os fios estalavam à noite e que precisava que eu fosse o mais rápido possível. Perguntei quem havia indicado meu contato. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então respondeu, com uma voz mais seca. O senhor foi recomendado. Na hora achei estranho, mas, sinceramente, trabalho é trabalho. E serviço no interior, ainda mais nesse tempo, não se recusa. Anotei o endereço, peguei minhas ferramentas, abasteci o carro e peguei a estrada. Naquele momento, não fazia ideia do que estava indo encontrar. O caminho até Serra Velha era mais isolado do que eu imaginava. Peguei uma rodovia estreita, depois entrei numa estrada de barro que parecia não ter fim. O sinal do celular desapareceu logo nos primeiros 20 minutos. O GPS ficou travado, girando, como se não soubesse onde eu estava. A paisagem ia ficando cada vez mais fechada. Mata dos dois lados, galhos baixos encostando no capô. E aquela poeira fina cobrindo tudo. A cada curva, a estrada parecia se estreitar, como se fosse sumindo aos poucos. O silêncio ali era estranho. Não era aquele silêncio de interior, com som de grilo, de passarinho, de vento batendo nas folhas. Era vazio, seco, sem som algum. Foi quando, numa das curvas, vi. No acostamento, bem perto da entrada de uma trilha, havia uma mulher parada, imóvel, de vestido claro, longo, sem nenhum movimento. O rosto eu não consegui ver direito. Ela estava com a cabeça levemente abaixada, como se olhasse para o chão. Soltei o pé do acelerador, olhando para o lado, tentando entender se ela precisava de ajuda. Mas, quando meu olhar voltou, não havia mais ninguém. Pisei fundo, o coração disparado. Passei uns bons minutos repetindo para mim mesmo que era só ilusão, reflexo, cansaço. Mas o problema é que eu sabia que não era. Eu tinha visto. Eu juro, eu vi. Segui em frente, porque voltar naquele momento não parecia mais uma opção. A estrada terminou numa clareira. À frente, cercado de árvores antigas, estava o portão da propriedade. Era uma estrutura velha, madeira pesada, reforçada com pedaços de ferro torto e arames enferrujados, segurando as tábuas como se tentassem impedir que algo saísse, ou que algo entrasse. O curioso é que não havia nenhuma placa, nenhuma identificação, nenhuma campainha. Só aquele portão torto, inclinado, rangendo com o vento. Parei o carro, desci e me aproximei. Tentei que empurrar, mas ele não se mexeu. Forcei um pouco mais e, antes mesmo que minha mão encostasse de novo, ele começou a abrir. Sozinho, devagar. As dobradiças estalaram alto, um som metálico, longo, que parecia ecoar mais do que deveria. Fiquei parado, olhando aquilo, com um aperto no peito que não sabia explicar. Engoli em seco, dei uma olhada rápida para o mato, como se esperasse ver alguém ali, escondido, fazendo algum tipo de brincadeira. Mas não havia nada. O portão terminou de abrir e parou. Perfeito, no ângulo exato para eu passar. Respirei fundo. Subi no carro e avancei devagar, sentindo os pneus esmagando a terra fofa do caminho. A casa estava lá no fundo, metade escondida pela vegetação. As janelas pareciam fechadas há décadas, e as árvores ao redor estavam tão próximas, tão curvadas, que pareciam querer engolir a casa inteira. Quando estacionei,
O silêncio parecia maior do que nunca. E pela primeira vez, pensei seriamente se não era melhor dar meia volta, mas eu não dei. Ainda não. Saí do carro, fechei a porta devagar e segui em direção à entrada. O caminho até a casa era curto, mas parecia mais longo do que realmente era. Cada passo soava mais alto do que o normal, como se o próprio chão quisesse me alertar ou me fazer voltar. A casa era estranha, mais do que velha. Ela parecia viva. As tábuas da fachada estavam inchadas, como se respirassem. A pintura, se é que um dia existiu, tinha desaparecido. Só restavam marcas acinzentadas, riscadas, como veias numa pele morta. O telhado estava afundado em alguns pontos e os cabrus pareciam se contorcer, curvando-se como ossos deformados. No batente da porta, um detalhe me chamou a atenção. Cravado na madeira, um símbolo estranho. Um círculo meio torto cortado por 3 linhas verticais. Passei a mão, curioso, mas me arrependi no mesmo instante. A madeira estava gelada, fria de um jeito que não fazia sentido, mesmo debaixo daquele sol forte. Bati na porta 2 vezes. Nada. Bati de novo, chamando: "Dona? A senhora está aí?" Silêncio. A porta estava entreaberta. Só percebi isso quando me aproximei mais. Um vão pequeno, como se alguém tivesse esquecido de fechar, ou feito questão de deixar daquele jeito. Empurrei, bem devagar. A dobradiça respondeu com um rangido longo que parecia atravessar todo o corpo da casa. "Dona?" Insisti. "É Edmar, o eletricista." Nada, nenhuma resposta. O cheiro lá dentro era pesado, umidade, madeira velha e algo mais. Algo doce, enjoativo, quase como mel, misturado com alguma coisa que não dava para identificar. Dei alguns passos para dentro. O assoalho rangia a cada movimento como se reclamasse da minha presença. E então, ouvi, no andar de cima, um som seco, um rangido, depois outro, como se alguém estivesse andando. Parei. O corpo inteiro ficou tenso, ouvidos atentos. Segurei a respiração, tentando entender se era só o vento ou se de fato tinha alguém lá em cima. O som parou. Silêncio absoluto. Mas aquela sensação, aquela presença, não. Ela não foi embora. Tentei me concentrar no que eu tinha que fazer. Afinal, era só um problema elétrico. Ou era o que eu ainda queria acreditar. O quadro de energia ficava na sala dos fundos. Caminhei até lá, desviando de móveis antigos cobertos por lençóis amarelados e manchados de mofo. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Abri a tampa do quadro. O cheiro de fio queimado subiu na mesma hora. Olhei os disjuntores. Alguns estavam literalmente derretidos. Outros estalavam, como se uma corrente passasse por eles, sozinha. Comecei a pegar as ferramentas quando ouvi de novo. Passos, mas não no andar de cima. Não, no teto. Os passos eram lentos, regulares, como se alguém estivesse andando sobre mim, só que havia um detalhe impossível. A estrutura da casa não tinha forro, era só o telhado. Não dava para ninguém andar ali. Olhei para cima, lentamente, e meu coração disparou. Nas tábuas do teto, entre uma ripa e outra, estavam lá, claras, sujas de barro, pegadas, perfeitas, de pés descalços, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse caminhando de ponta cabeça, grudado no teto. As marcas iam de um lado a outro, cruzando bem em cima de onde eu estava. E naquele exato momento, o som dos passos parou. Por instinto, dei 2 passos para trás, com a respiração presa. O silêncio ficou tão denso que parecia pressionar meu peito. E então veio o som. Um estalo seco, como se uma madeira se partisse, e logo depois, o rangido de algo ou alguém descendo. Dei 2 passos para trás, segurando a respiração, esperando ouvir qualquer coisa. O silêncio parecia maior do que o próprio espaço da casa. Nenhum som de vento, nenhum estalo, nada. Olhei novamente para cima. As pegadas não estavam mais lá, desapareceram, simplesmente sumiram. Senti um arrepio subir pela coluna, daqueles que fazem os braços ficarem gelados, mesmo debaixo do calor pesado que fazia lá fora. Saí da sala dos fundos, quase tropeçando nos próprios pés.
Atravessei o corredor, voltando para a sala principal, e foi então que vi. Na parede, bem acima de um armário antigo, havia um quadro, uma fotografia, preto e branco. Mostrava uma mulher, rosto fino, olhos fundos, pele muito clara. Estava sentada, segurando algo nas mãos. Olhei melhor. Eram fios de cobre, enrolados nos dedos como se fossem linhas de costura. Havia algo de desconfortável naquela imagem. Os olhos dela estavam estranhamente fundos e, embora o rosto estivesse imóvel, parecia que me observava. Dei um passo para o lado, por reflexo, e juro que os olhos dela me acompanharam. Travei. Fiquei encarando aquela foto, tentando racionalizar, tentando achar algum reflexo, algum efeito da luz, alguma explicação qualquer, mas não tinha. O olhar daquela mulher não era só uma impressão, era presença. O peito apertou de um jeito que parecia que o ar não circulava mais. As mãos começaram a suar. Senti no fundo algo me dizendo para ir embora. Agora. Mas minha perna não respondeu. E foi nesse instante que a luz da sala piscou. 1, 2 vezes. E depois apagou. O estalo da lâmpada queimando foi tão seco que me fez estremecer. Tudo ficou no mais absoluto breu. A primeira coisa que fiz foi puxar o celular do bolso, apertar o botão. Nada. A tela não acendeu. Morto, sem bateria. Isso era impossível. Eu tinha carregado ele antes de sair. Estiquei a mão procurando o bolso da lanterna de trabalho e no mesmo segundo ouvi uma respiração, baixa, lenta, mas tão próxima que parecia estar encostando no meu ouvido. Dei um passo para trás, tateando no escuro, e tropecei num tapete velho. Caí sentado, bati as costas na quina de um móvel. O corpo tremia, mas o instinto dizia que eu precisava ouvir, só ouvir. E lá estava. A respiração não parava, e não estava à minha volta. Estava acima, como se alguém estivesse ali, no teto, pairando sobre mim. E então, a voz, baixa, arrastada. Você não devia ter vindo. Meu corpo travou. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da cabeça. Engoli em seco, apertei os olhos, buscando coragem de abrir e encarar o que quer que estivesse ali. No mesmo instante, um som metálico cortou o silêncio. Um estalo, vindo do quadro de luz. Sem pensar, levantei, meio cambaleando, e fui tateando até lá. Me ajoelhei, abri a tampa às cegas e comecei, no puro instinto, a passar a mão pelos disjuntores, tentando religar alguma coisa. O estalo se repetiu, agora mais forte, e junto dele, um cheiro forte de fio queimando, misturado com algo doce e podre. E então, uma batida, forte, seca, não na parede, nem na porta, no chão. Como se alguém batesse debaixo da casa. 1, 2, 3 vezes, cada batida mais forte que a anterior. Me levantei num salto sem nem pensar no que estava fazendo. Corri até a porta da frente, segurei a maçaneta, forcei, nada. Ela não girava, trancada, mas trancada por dentro. Foram segundos de confusão até perceber que não havia chave na fechadura. Nenhuma. E eu não travei aquilo, eu tinha certeza. Corri até uma das janelas da sala. Tranquei os dedos por baixo, tentando erguer, mas ela não cedia. A madeira estava como selada, colada, imóvel, como se nunca tivesse sido feita para abrir. Dei 2 passos para trás, procurei outra janela, forcei, nada. Todas estavam do mesmo jeito. O silêncio lá fora era absoluto. E de repente, algo me chamou a atenção. Aquela mesma batida, no assoalho. Só que agora não estava sozinha. Vieram arranhões, fortes, longos, como se algo ou alguém estivesse usando unhas ou garras para riscar toda a parte de baixo da casa. Segui o som, descalço, sem nem perceber que tinha largado as ferramentas, me aproximei do canto da sala, de onde o barulho parecia mais forte. Ajoelhei e encostei o ouvido no chão. O som ficou mais claro. Era uma respiração, pesada, ofegante, e junto dela, passos, lentos, precisos. Alguém estava andando, embaixo de mim. Meu corpo inteiro ficou tenso. Senti as pernas fraquejarem como se fosse desmaiar. Minha boca ficou seca.
A garganta ardia. E então, 3 batidas secas. Toque, toque, toque. Bem debaixo dos meus pés, tão fortes que fizeram a madeira tremer, e no segundo seguinte, o silêncio voltou. Mas não era um silêncio normal. Era aquele silêncio que não é vazio. Aquele silêncio que espera. Fiquei alguns segundos imóvel, ajoelhado, tentando entender se o que estava ouvindo era real, ou se minha mente já tinha começado a me trair. Mas então, ouvi de novo, um som seco, mais agudo, como unha ou garra, raspando a madeira, bem perto de onde eu estava. Por instinto me abaixei, deitei no chão, quase colando o rosto nas tábuas, tentando ver pelas frestas, e vi, no meio da escuridão que se formava debaixo da casa, 2 olhos. A princípio, achei que fosse algum animal, algum bicho escondido ali fugindo da luz, mas não havia luz, nem reflexo, nem lampejo, e aqueles olhos olhavam diretamente para mim. Não se mexiam, não piscavam, só estavam ali, fixos, como se me esperassem. O corpo inteiro ficou paralisado, mas como se não bastasse, algo se moveu, uma sombra mais escura que o próprio escuro. Era impossível distinguir forma, mas eu sabia que aquilo não era gente. A respiração ficou mais forte, grave, vibrava no assoalho como se a própria madeira estivesse respirando comigo, ou contra mim. E então, veio a voz, grave, arranhada, baixa, mas perfeitamente audível. Você vai consertar isso, ou vai apagar também? O peito apertou de um jeito que eu achei que fosse desmaiar. E no mesmo segundo, um som atrás de mim, um estalo, seco, curto. Me virei no reflexo e vi, no meio da sala, onde não havia nada antes, um buraco, aberto, circular, negro, como se o chão tivesse se partido, sugado para dentro de si mesmo, e de lá, um braço, magro, comprido demais para ser humano. A pele, se é que se podia chamar de pele, parecia seca, rachada, pálida. Os dedos longos, como tecido velho, finos, se estendiam, buscando algo, ou alguém. Por um segundo, achei que não conseguiria me mexer, que as pernas não iam responder. Mas o medo, às vezes, é mais forte do que qualquer coisa. Levantei num impulso, tropeçando nos próprios pés, e corri. Corri como nunca tinha corrido na vida, direto para a janela da cozinha. Sem pensar, sem calcular, joguei o corpo contra ela. A madeira resistiu, mas na segunda batida cedeu. O vidro estourou, e eu caí do lado de fora, rolando na terra, sentindo os galhos e pedras arranharem meus braços e pernas. Levantei cambaleando e corri, sem olhar para trás, só corria. Corria, porque sabia que, se olhasse, eu não sairia dali. Corri sem olhar para trás. Meus pés afundavam na terra solta, tropeçavam nos galhos, mas eu não parava. Nem sentia dor, nem cansaço. Era como se o corpo inteiro funcionasse só para uma coisa: sobreviver. Quando finalmente alcancei o carro, quase não conseguia enfiar a chave na ignição. As mãos tremiam tanto que bati a chave umas 3 vezes no painel, até que encaixou. Girei. O motor não respondeu. Girei de novo. 1, 2, 3 vezes. Só o som seco, arranhado. Até que, de repente, o motor engasgou e pegou. Acelerei com tanta força que as rodas traseiras escorregaram na terra, levantando uma nuvem de poeira. Dei a volta, fazendo o carro derrapar, e segui de volta para a estrada, sem nem me importar com os buracos, com os galhos batendo na lataria, com o capô tremendo. Mas foi quando alcancei a saída da propriedade que meu corpo inteiro congelou. Ali, bem no meio da estrada, de pé, a mulher do quadro, o mesmo vestido claro, a mesma expressão, os braços caídos ao lado do corpo, as mãos pálidas, quase cinzentas, e os olhos estavam pretos, vazios, sem brilho, sem vida. Ela não se mexeu, não fez gesto algum, só me olhava. Pisei no acelerador sem pensar. Fechei os olhos por um segundo. Quando abri, ela não estava mais lá. A estrada voltou a parecer longa, mas dessa vez não vi mais ninguém. Nenhuma mulher no acostamento, nenhuma sombra no meio do mato. Só o som do motor, que parecia mais alto que tudo. Quando finalmente cheguei em casa, travei a porta, desliguei o carro e me sentei no chão da sala,
tremendo, suando frio, tentando convencer a mim mesmo de que tudo aquilo tinha sido só um pesadelo. Mas não foi. Porque, desde aquele dia, algo me acompanha. Toda vez que entro num cômodo e acendo uma lâmpada, ela pisca. Uma vez. Só uma. Depois acende. Já testei tudo. Troquei a fiação, mudei as lâmpadas, revisei o quadro de energia inteiro. Nada. E não importa onde eu esteja. Na minha casa, na casa de um cliente, numa lanchonete, num hotel de beira de estrada, é sempre igual. Quando eu acendo, ela pisca. E nesse exato segundo, enquanto conto isso para você, a lâmpada aqui do quarto acabou de piscar. Ela nunca apagou.